Sem defesa para o inocente. Deus permitiu sofrimento e morte. Muitos serão justificados, suplicando pelos pecadores. Queridos, Jesus passou isso por mim e por você. Cabe a cada um de nós entender, saber o que Jesus passou e entendermos qual é o nosso lugar, onde devemos nos colocar e saber qual decisão tomar diante dessas afirmações. Vamos a este estudo. Saúdos, irmãos, com a maravilhosa paz de nosso Deus. É com muita alegria, meus irmãos, que mais uma vez aqui estamos para mais um estudo de lição de Escola Sabatina. Seja bem-vindo e que Deus, na sua infinita graça, possa nos abençoar e que assim a gente possa ter o desejo de aprender mais da palavra do Senhor. Um estudo da palavra que nós temos o privilégio de termos, além de termos as nossas lições da Escola Sabatina, podemos compartilhar conhecimento com cada uma das pessoas que aqui participam. Meus queridos irmãos, que esse ensinamento possa ser de bênçãos, não só para você que está aí, mas também para mim. E para todos aqueles que têm o desejo de aprender um pouco mais da vontade de Deus em nossas vidas. Vamos a mais um estudo, mas antes disso, vamos pedir a direção do nosso Pai. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que nos concede e esta oportunidade, mais uma vez, de estudar a Tua Palavra. Abençoa, Senhor, não só a mim, mas a cada um dos ouvintes que aqui estão conosco, que o Espírito Santo de Deus possa estar sobre nós. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, queridos irmãos, estamos aptos a esse estudo de lição de Escola Sabatina, que tem como a lição de hoje, a lição 17, para o sábado 23 de abril de 2022, que tem como título O Servo Sofredor, parte 2, irmãos. A gente já ouviu um pouco na semana passada o que Jesus teve que sofrer por cada um de nós. E vamos hoje, fechando esta situação, saber o que teve que Jesus passar por mim e por você. A introdução dessa lição diz assim: Deus não poderia fazer pelo homem mais do que fez ao dar o seu amado Filho, nem poderia fazer menos e ainda assim garantir a redenção do homem e manter a dignidade da lei divina. Ele derramou em nosso benefício todo o tesouro do céu, pois ao dar o seu Filho, abriu para nós os portões dourados do céu, fazendo o infinito dom aqueles que aceitarem o sacrifício e voltarem à obediência a Deus. Cristo veio ao nosso mundo com amor em seu coração, tão amplo quanto a eternidade, propondo-se fazer do homem o herdeiro de todas as suas riquezas e glória. Neste ato, ele desvelou ao homem o caráter de seu Pai, mostrando a cada ser humano que Deus pode ser justo e ainda assim justificador daquele que tem fé em Jesus. Queridos irmãos, uma notinha bastante forte, uma notinha que vem dizendo tudo o que Jesus teve que fazer, tudo o que Deus entregou para que o homem fosse redimido, para que o homem fosse novamente aproximado aí do nosso Senhor. Ele deu a Cristo Jesus. E o texto é bem claro: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, vamos colocar agora na balança o que Deus ha feito por mim e por você. Criando uma terra para nós,
criando um lar para nós, criando para que fôssemos aí mais inteligentes do que todos os animais do campo, criando aí para nós um ambiente ao qual pudéssemos aí ter filhos, ter prole e crescer mais e mais, desenvolvendo a nossa genealogia. Deus, Ele não só fez isso, mas Ele nos dá bênçãos todos os dias, irmãos, nos dá proteção e deu, irmãos, o seu único filho, mesmo quando nós pecamos contra Deus, Ele nos deu para que nós, crendo em Cristo, pudéssemos chegar a Ele. Irmãos, Ele está estendendo isso para mim e para você hoje. E o que é que nós estamos fazendo do outro lado da balança? Para aceitar essas bênçãos que o Senhor está nos dando. Essa oportunidade de fazer a sua vontade. Essa oportunidade de servir a Ele. O que nós estamos fazendo, irmãos? Que possamos, neste momento, pensar. Porque Jesus, Ele já fez. E está fazendo. E está te dando oportunidade. Te dando misericórdia. Para que aceitemos mais uma vez a sua vontade. Nessa lição, iremos aí ver tudo o que Jesus passou. E iremos, irmãos, agora colocar em xeque o que estamos fazendo para o Senhor. Amém? Vamos lá. O primeiro subtítulo dessa lição diz assim: sem defesa para o inocente. E a primeira pergunta dessa maneira, irmão: o que mostrou o juízo e a sentença de Jesus, que é típico da justiça humana? Por sua inocência, porque sofreu e pagou a pena do pecado. Irmãos, para nos colaborar com essa resposta, eu quero convidar aqui a nossa irmã Marina Cibaldi, aqui de São Paulo, secretária da Associação Brasileira, que vai colaborar conosco nessa resposta. Irmã Marina, seja bem-vinda e é contigo. Olá, meus queridos irmãos, os saúdo com a paz e com a graça do nosso Senhor Jesus. Quem está falando é sua irmã em Cristo, Marina Cibaldi, e nessa oportunidade eu vou colaborar com a pergunta de número 1, que está abaixo um título muito interessante, que diz: sem defesa para o inocente. Quando a gente lê lá o versículo 8 do capítulo 53 de Isaías, que nos diz assim: ele foi tirado da prisão e do juízo. E quem declarará a sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi chagado. Interessante que algumas outras versões diz que pela opressão e pelo juízo, ele foi arrebatado, né? Arrebatado pela morte. E que sem que ninguém se importasse com o que iria acontecer. E aí o profeta vem afirmando: porque ele foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, pelo pecado do meu povo. Quando a gente se detém a analisar esse capítulo 53 do livro de Isaías, a gente se dá conta que o profeta, do versículo 1 ao versículo 12, trata de advertir ao povo a se arrepender dos caminhos que eles estavam traçando, já que eram caminhos de corrupção e idolatria. E aí, quando a gente vem para o julgamento de Jesus e trata de analisá-lo minuciosamente, a gente se dá conta que, sem sombra de dúvida, esse foi um dos julgamentos mais emblemáticos da história e também mais cheio de ilegalidades. Por exemplo, se a gente se der conta, Jesus é passado por 2 julgamentos: o julgamento religioso pelo Sinédrio e o julgamento político, que foi o julgamento de Pilatos. Jesus foi ilegalmente preso, ilegalmente interrogado, sem ter a oportunidade de apresentar nenhuma testemunha de defesa, e também o julgamento em si foi ilegal, né? O julgamento religioso, porque a nação judia, a nação judaica, proibia terminantemente qualquer julgamento no período da noite. Não teve nenhuma coisa apregoada no templo notificando sobre o fato, né? Sobre o fato de Jesus ser julgado, nada. Sem sombra de dúvida, esse foi o julgamento mais cheio de irregularidades da história. E aí, não é de se surpreender que no versículo, alguns capítulos mais à frente, o próprio profeta Isaías declare que as nossas justiças são como trapo de imundície. Isso quer dizer que a justiça humana não é pura,
né? Ela não consegue ser, de fato, justiça como deveria ser. Ela é uma justiça cheia de impurezas, uma justiça contaminada. Porque nós sabemos que o único justo que há nesse mundo é o nosso Senhor Jesus. E aí a pergunta 1, depois de nos chamar a essa reflexão, né, de ver como é nossa justiça, ela ainda nos faz uma segunda pergunta. Por quem Jesus sofreu tudo isso? E a resposta é evidente. Foi por mim e foi por você. Sabe, meu querido irmão e irmã, eu espero de verdade que esses estudos dessas lições, que essa contemplação que nós estamos fazendo de todo o sofrimento que Jesus passou antes da cruz, durante a cruz, possam constranger o nosso coração de tal maneira que nós possamos buscar verdadeiramente a Deus, buscar verdadeiramente a sua justiça. Que Deus abençoe a cada um de vocês, é o meu desejo e a minha oração. Muito obrigado, irmã Marina, pela tua participação aqui conosco mais uma vez. Fico grato por estar sempre colaborando com esse trabalho. Que Deus te abençoe, minha irmã, em todas as suas áreas, principalmente aí no seu trabalho, e que Deus possa estar te abençoando mais e mais para que possamos aí entregar o melhor serviço ao nosso Deus. Amém? Saudações! Aqui, meus irmãos, a gente viu o que foi que Cristo mostrou, que ele estava fazendo o quê? Sofrendo pela transgressão. E ele, pela transgressão do povo, ele estava sendo o quê? Atingido de uma forma forte, irmão, de uma forma dura, de uma forma sem dó, porque esta veio sobre ele, por mim e por você. Ele veio pela transgressão não dele, mas pela nossa transgressão. Jesus, ele veio ali para pagar um grande preço, para ir pagar, mostrar a justiça humana. O que acontece quando se denigre a vontade do Senhor? Quando se deixa de andar nos seus caminhos, alguém tem que pagar. Pois a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus podemos ter isso. Por quem sofreu, por quem pagou pelo nosso pecado? Por que ele fez isso? Aqui na notinha diz assim: com Cristo deu-lhe todas as riquezas do céu, para que coisa alguma pudesse faltar no plano de erguimento do homem. Olha, irmãos, Cristo passou tudo isso por mim e por você. Cristo, ele não só morreu, ele foi humilhado, ele foi tentado, ele foi traído, ele foi cuspido, ele levou sobre si pecados, irmãos, ao qual ele não tinha culpa nenhuma. Mas tudo ele fez por mim e por você. Ele fez porque ele nos ama. E Deus, pela sua misericórdia, ele também nos ama, irmãos. Está de braços abertos para aceitar todos aqueles que querem fazer a sua santa vontade. Irmãos, que possamos pensar sobre isso. Temos oportunidades e essa oportunidade vem sobre nós. Falta agora sabermos o que queremos, para que a sua vontade seja soberana em nossas vidas. Amém? Então vamos agora, irmãos, à segunda pergunta dessa lição, que a mesma diz assim: embora a agonia que Jesus sofreu na cruz fosse na companhia de criminosos, o que a profecia diz sobre o seu sepultamento? Por que ele teve que passar pela morte, quando não fez nada de errado e não disse uma palavra má? Para colaborar com essa resposta, eu quero convidar aqui o nosso irmão Josenildo, ali de Capela, em Bahia, que vai colaborar conosco nessa resposta. Irmão Josenildo, é contigo. Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, queridos irmãos, que a paz e a graça de Cristo esteja com todos. Muito grato por estar participando mais uma vez da lição da Escola Sabatina. E fiquei com a segunda pergunta e vou aqui tentar explicar um pouco. Embora a agonia que Jesus sofreu na cruz fosse na companhia de criminosos,
O que a profecia diz sobre seu sepultamento? Em Isaías 53, versículo 9, diz: E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeste justiça, nem houve engano na sua boca. Então, aqui é isso que a profecia fala em Isaías 53, versículo 9, que embora Cristo sendo inocente, ele foi colocado ali na sua sepultura juntos com os ímpios. E a segunda parte diz: por que ele teve que passar pela morte quando não fez nada de errado e não disse uma única palavra má? É uma pergunta que, se nós fôssemos pensar direito, não haveria resposta, né? Mas a resposta é que ele teve que passar por isso para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação, porque nós estávamos sem mais nenhuma chance de salvação. Nós não merecíamos, na verdade, esse sacrifício, mas ele foi misericordioso, deu a sua vida por nós. Sendo nós pecadores, nós merecíamos mais que a morte, mas Cristo nos amou. Então, por isso que ele teve que passar pela morte sem ter feito nada de errado, para nos salvar, para nos dar a vida. Então, que o Senhor nos abençoe para que, mediante esse sacrifício de Cristo que ele fez na cruz do Calvário, nós possamos alcançar a remissão dos nossos pecados, possamos nos apegar a Ele, aceitar a Ele, para que nós possamos alcançar as mansões celestiais. Esse é meu desejo para todos, em nome de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão Josenildo, pela tua participação aqui conosco. Ficamos felizes aí pela tua participação e que Deus abençoe não só a você, mas também a tua família, os nossos irmãos aí de capela. Saudações para cada um de vós e que a palavra do Senhor possa ser aí permanecer sendo estudada por cada um de vós. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe muito. E aqui, meus irmãos, mais uma resposta, dessa lição. Embora a agonia que Jesus sofreu na cruz fosse na companhia de criminosos, o que a profecia diz sobre o seu sepultamento ficou bem claro, Mesmo não tendo pecado nenhum, tomou Jesus o nosso lugar. Sim, meus irmãos, tomou o nosso lugar. Ou seja, Cristo morreu por mim e por você. Aqueles pregos que cravaram em seus pés, aqueles pregos que cravaram em suas mãos, aquela cruz pesada que carregou, foi por mim, foi por você. E eu e você agora devemos estar pensando quanto ha sofrido o nosso Salvador. Um inocente tendo que pagar por nós. E aqui a segunda parte, a notinha ainda diz bem claro, Satanás o atacou a Cristo em todos os pontos. Mas não pecou nem pensamento, nem palavra, nem ação. Tudo isso, irmãos, isso aqui vem deixando claro o que Cristo fez por mim. E o que eu deveria estar pensando nesse momento, como deveria estar agora colocando a minha vida diante do altar para servir melhor ao Senhor. Que eu e você pensem nisso, irmãos. Temos essa grande responsabilidade de nos colocarmos no lugar daquela pessoa que sofreu, de nos colocarmos no lugar de Jesus, pois Ele se colocou por nós. E Ele hoje, irmãos, está aí nos dando a misericórdia, para que eu e você permaneça mais uma vez em seus pés. Sabemos, irmãos, que seremos tentados de todas as maneiras, mas cabe a nós sermos fortes, porque disse que Jesus venceu o mundo, e em Cristo Jesus nós também somos vencedores. O inimigo ele vai tentar nos derrubar, mas ele já está derrotado e nós devemos confiar no Senhor. Amém? Pensemos nisso, irmãos. Vamos ao segundo subtítulo dessa lição, que diz assim: Deus permitiu o sofrimento e a morte de Jesus. A terceira pergunta diz dessa maneira: por que Deus permitiu que Jesus passasse por sofrimentos e por uma morte tão atroz? O que explicou a profecia a este respeito? Para colaborar conosco, irmãos, vamos ali mais uma vez agora à Bahia novamente, só que agora lá em Placas de Iramaia,
com a nossa irmã Marinês, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmã Marinês, é contigo. Graça e paz a todos, queridos irmãos. Irei comentar a pergunta de número 5, que vem nos falando o seguinte: por que Deus permitiu que Jesus passasse por um sofrimento e por uma morte tão atroz? Deus é amor, Deus é vida. E o desejo de Deus é que vivamos e não morramos. Por isso que o profeta Ezequiel, ele nos descreve o seguinte: porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Ainda falando da última parte da pergunta, fala a respeito, a profecia nos explica que Jesus foi entregue pelo determinado conselho e preeminência de Deus. Não foi por decisão de homem que Jesus aceitou descer do céu para sofrer por cada um de nós, tomar nosso lugar e padecer e, por fim, morrer por cada um de nós. Por isso que devemos cada dia aceitar esse grande sacrifício para que possamos ter vida e, como Ele próprio diz, e vida em abundância. Abramos nossos corações e deixamos que Jesus faça morada, para que quando Ele vier, essa vida que está escondida nele possa Ele nos dar e desfrutar para todo sempre. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao irmão Hilton por me convidar a participar de mais uma leitura da Escola Sabatina e estou feliz por compartilhar com todos a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Este é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Marinês, pela tua participação aqui conosco. Saudações aí aos nossos irmãos de placas, né? A todos os nossos irmãos por essa área. Que Deus os abençoe mais e mais e que a palavra do Senhor possa estar sobre cada um de vós. Irmã Marinês, até a próxima oportunidade. E aqui, queridos irmãos, a gente vê, né? A gente sabe que a morte de Cristo foi dolorosa. A gente sabe que ele morreu de uma forma mais horrível possível, principalmente naqueles tempos. E ele fez isso porque a profecia já dizia lá em Isaías, né? Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação de pecado. Cristo não sofreu só externamente, mas também sofreu internamente, irmãos. Naquele momento, Jesus estava ali afastado de Deus. Diz que a face do Senhor foi encoberta para não ver a Deus. E Jesus ali agora teve uma grande aflição, porque ele estava sempre em comunhão com o Pai. E nesse momento ele estava sofrendo bastante. São dores fortes que Jesus teve que pagar. Não foi fácil. Ainda diz mais aqui: a majestade do céu não agradou a si mesma. Fosse o que fosse que fizesse, era em consideração a salvação do homem. O egoísmo, em todas as suas formas, via-se repreendido em sua presença. Ele assumiu nossa natureza para poder sofrer em nosso lugar, fazendo de sua alma uma oferta pelo pecado. Irmãos, a gente lê textos como esse e vê quão fortes são. Tudo o que o Senhor teve que passar. É algo que eu sempre vou estar falando, irmãos. É algo que nós devemos estar nos perguntando. Tanto sofreu Jesus por mim. E o que eu devo fazer agora em agradecimento ao andar em seus caminhos? Meus irmãos, temos que escolher. Não podemos mais ficar em cima do muro. Temos que sair
do jeito que está não dá mais. Devemos tomar decisão e entregar-se mais uma vez ao Senhor. Não só nos entregar, mas viver ser cristão. Devemos aprender e entender ser o que é cristão, pois Cristo, Ele deixou o exemplo para nós. Amém, irmãos? Que nós possamos estar pensando sobre isso. Vamos, irmãos, a mais uma pergunta dessa lição. E a pergunta agora é a pergunta de número 4, que assim diz: depois de realizar seu sacrifício supremo, o que sentiu o servo de Deus quando completou o plano para a salvação do ser humano? Vamos ver o que sentiu o Senhor. E para nos ajudar com essa resposta, eu quero convidar agora o nosso irmão Wilder Bazan, o diretor da igreja aí de São Paulo, que agora vai estar colaborando conosco também. É contigo, irmão. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de Deus seja com todos. Estou muito feliz de poder participar destas lições. Agradeço o convite do nosso irmão Wilton e dessa vez ele me pediu que eu pudesse responder a pergunta de número 4. A pergunta de número 4 diz assim: depois de realizar seu sacrifício supremo, o que sentirá o servo de Deus quando completou o plano para a salvação do ser humano? O que sentirá? A obra que Cristo veio fazer foi a obra mais grandiosa, a obra mais magnífica que alguém pode fazer. É uma obra que foi feita unicamente por amor. Tudo que ele passou, tudo que ele suportou foi por amor. E ao contemplar a obra, ao terminar a obra, Deus, ou Jesus, ele se sentiu satisfeito de haver conseguido terminar a obra que Deus lhe mandou fazer. Quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou o mundo, ele viu para tudo que ele tinha feito e se sentiu feliz. Disse que tudo o que ele fez foi bom e se sentiu feliz. E os pintores, os artistas, quando terminam de pintar um quadro, também examinam o quadro e quando veem que o quadro está perfeito, eles se sentem felizes, satisfeitos por haver terminado esta obra. E aqui vemos a nosso Senhor Jesus se sentindo prazer, se sentindo feliz por ter terminado a obra que o Pai lhe encomendou fazer. E tudo isso ele fez por amor por cada um de nós. E ele diz em João 17:4: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ele terminou a obra, a maior obra, a obra mais grandiosa que alguém pode fazer, foi a que Cristo fez em favor de nós, por amor a nós. Consumado tem uma palavra que em grego significa, tetelestai, que significa que não há mais nada para fazer. Então Cristo terminou a obra e isso lhe deu um grande prazer. Saber que havia conseguido reivindicar o nome de Deus, porque o nome de Deus havia sido colocado em tela de juízo. Então isso lhe deu muita alegria. E saber também que com seu sacrifício, com a humilhação, com a angústia que ele passou, ele conseguiu nos resgatar do mundo, nos resgatar daquele buraco negro do pecado em qual nós nos encontrávamos. Que assim como Deus, como Jesus teve esse prazer em ver a sua obra terminada, nós também possamos ter o prazer de fazer valer esse sacrifício que ele fez, que lhe custou a vida, que lhe custou lágrimas, que lhe custou muito sangue, que nós possamos fazer valer todo esse sacrifício, todo esse amor que ele desplegou por cada um de nós e que possamos sentir prazer em viver uma vida com Jesus. Que Deus abençoe a todos.
Muito obrigado, irmão Wilder, pela tua participação aqui conosco mais uma vez. Que Deus te abençoe a você e sua família. E que mais e mais possamos ter a desejosos de colaborar com esse trabalho. Amém, irmão? E aqui, meus irmãos, mais uma resposta bastante interessante, né? Ao que teve que depois de realizar seu sacrifício supremo, o que sentira o servo de Deus quando completou o plano para a salvação. Isaías é bem claro. Verá sua posteridade, prolongará os seus dias, o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Olha só, irmãos, com prazer. Jesus acabou fazendo isso por mim e por você. Aqui diz ainda na notinha, Ele nos amou, deu sua vida por nós, com corpo glorificado, ampliadas faculdades, coração puro, imaculados lábios, cantaremos as riquezas do amor que redime. Repouso sim, graças a Deus, há um repouso para o seu povo, onde Jesus guiará os redimidos a verdes prados, junto a correntes de água vivas, que alegram a cidade de Deus. Irmãos, foi com prazer, ao qual Jesus ele teve que sofrer por mim e por você. E nós, irmãos, será que estaremos alegres pela remissão de nossos pecados? O que é que nós agora, como devemos estar agindo, sabendo que Jesus morreu por mim e por você? Devemos tomar as nossas decisões, devemos escolher o que estamos fazendo, ou pagar pelas consequências. Meu querido irmão, que Deus nos abençoe, para que possamos estar firmes em sua vontade. Amém? Pensemos nisso. Vamos mais um subtítulo dessa lição, que diz assim, muitos serão justificados. E a quinta pergunta diz dessa maneira, vendo o resultado produzido por seu sofrimento, como se alegrará Jesus na eternidade, graças ao sacrifício do servo justo, quantos serão justificados? Vamos colaborar com essa resposta. E aqui, meus irmãos, a gente sabe que o sacrifício de Cristo ele não foi em vão. Que Cristo ele morreu, mas morreu sabendo, irmãos, olha o que diz aqui o profeta Isaías, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará como? Satisfeito. Cristo ele fica satisfeito. Diz quando uma pessoa aceita Cristo na terra, há o que nos céus? Festas. Sim, irmãos, festa, porque Cristo fala, eu morri por esse. E esse agora está aí fazendo a minha vontade. E é por isso que você, querido irmão, deve tomar sua decisão todos os dias e levar essa mensagem a outras pessoas. Devemos nos alegrar, porque uma vez estávamos aí sofrendo pelo pecado, estávamos aí pagando pelo pecado, mas agora, irmãos, o preço pelo pecado já foi pago e o preço foi pago por Cristo Jesus. Eu e você devemos estar cientes disso, para andar nos seus caminhos e fazer a sua santa vontade. Quantos serão justificados? E o justo justificará muitos, assim diz a palavra. Que Cristo ele morreu por quantos? Não por um, não por dois, mas por todos aqueles que creem agora na sua vontade. É só fazer isso, irmãos, crer em Cristo. A notinha diz, Cristo olha para o seu povo em sua pureza e perfeição, como recompensa de todos os seus sofrimentos, sua humilhação e o seu amor, e é o complemento da sua glória. Cristo, o grande centro de que irradia toda a glória dos céus. Olha, meus irmãos, ficamos felizes, sim, irmãos, porque Deus ele é maravilhoso. Deus ele deu tudo para nós, está dando todos os dias, mas há muitas pessoas que não querem. E nós estamos aqui mais uma vez para ver a essas pessoas que tanto necessitam do Senhor. Há quantos estão desse jeito? Estão nessa jeita, sem aceitar a vontade do Senhor. E nós, como cristãos, temos responsabilidades de aceitar aí o caminho de Cristo, para levar outras pessoas aos seus pés, para que Cristo se alegre. E nós juntos, um dia gozaremos na presença do Pai. Devemos ter esse desejo em nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Que honra receberá de seu Pai por sua grande oferta? Para colaborar com essa resposta, eu quero convidar aqui o nosso irmão Davidson de Belo Horizonte para estar aqui colaborando conosco. Irmão Davidson, é contigo. Que a paz do Senhor esteja com todos, amém?
Aqui a pergunta de número 6 nos diz: que honra recebera de seu pai por sua grande oferta? Então aqui nós sabemos que Jesus, quando ele veio, ele deixou toda a sua glória, a sua majestade lá no céu para ser humilhado aqui na terra. Ele sempre falava para seus discípulos que o seu mundo não era daqui. E escolheu viver uma vida singela, humilde, sabendo que a sua vitória, sabendo que a sua recompensa estaria no céu. E ensinou para todos aqueles que querem herdar a vida eterna, para não se pegar aos bens materiais e que o nosso tesouro pudesse ser guardado lá no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem nem o ladrão roubam. Então, Jesus, ele, por seus feitos aqui, pela sua vida de humildade, sua vida de sofrimento e morte, diz aqui o versículo que foi exaltado sobremaneira, Filipenses 2, 8 ao 9. E achando na forma de homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhes deu um nome que é sobre tudo o nome. Deus também nos promete um novo nome lá na glória. Mas é preciso a gente decidir aqui na terra se a gente quer buscar aqui as glórias deste mundo ou buscar a glória do reino vindouro. Então cabe a nós decidir e buscar qual riqueza, qual exaltação a gente quer para a nossa vida. Muito obrigado, irmão Davidson, pela tua participação aqui conosco. Muito obrigado por estar sempre colaborando quando tem oportunidade, sempre estar aqui conosco, deixando um pouco aí do seu trabalho para aqui colaborar com esse trabalho. Fico feliz, irmão. Que Deus te abençoe, não só você, mas também a sua esposa, os seus filhos e todos os irmãos aí de Belo Horizonte. Que a mensagem do Senhor possa chegar aos nossos corações mais e mais. Amém? E aqui, meus irmãos, a gente vê, né, que honra recebera de seu pai por sua grande oferta. Olha o que Filipenses diz. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. E diz mais, Deus o coroou com uma coroa real de majestade. Deus o exaltou. Cristo, irmãos, ele cumpriu o seu trabalho. O primeiro Adão, ele falhou, mas Cristo, ele veio para mais uma vez nos aproximar do Senhor. E Cristo, ele foi tentado em todas as coisas. E Cristo, ele foi o quê? Um vencedor. Às vezes achamos que temos problemas, mas imagine aí, nós que somos pecadores, temos que pagar pelo nosso pecado. Mas Cristo, irmão, Cristo, ele não fez nada de mal. Mas ele teve que passar por esses problemas por mim e por você. Que eu e você agora tenha o desejo de andar nos caminhos do Senhor e saber que mesmo sendo humilhado nessa terra, nós também seremos honrados pelo Pai que está nos céus. Amém? Que Deus os abençoe, irmãos. E agora, queridos irmãos, vamos ao último subtítulo dessa lição, que diz assim, suplicando pelos pecadores. E a última pergunta dessa lição de hoje diz, que pecados e culpas carregou o Salvador na cruz? Depois de seu grande sacrifício, por quem seguiu suplicando? Olha só, irmãos. Olha só, que pecados e culpas carregou o Salvador na cruz? Ele carregou os meus pecados. Ele carregou os teus pecados. E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Foi isso que Cristo passou. Ele levou os nossos pecados. Ele morreu por mim e por você. E aqui ele ainda diz que ele estava intercedendo por nós, para que nós possamos aceitar a sua vontade. Deus, ele nos deu o Salvador. O Salvador, ele morreu por nós, nos reconciliou com o Senhor. O Espírito Santo está trabalhando para que aquelas pessoas que não aceitarem, aceitem ao Senhor. E o que é que nós devemos estar fazendo? Aceitar a vontade do Senhor. Cristo, ele está suplicando, o Espírito Santo está trabalhando conosco todos os dias para melhor atendermos e satisfazer a vontade de Deus. Que possamos, eu e você, ser tocados em nossos corações para fazermos isso o quanto antes. Não sabemos, irmãos, até quando poderemos aceitar essa oportunidade. A notinha diz assim, Cristo ofereceu seu corpo quebrantado para readquirir a herança de Deus,
para dar ao homem outra prova. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo está intercedendo por mim e por você hoje. Essa leitura, esse estudo não é por acaso. Esse estudo é para todas aquelas pessoas ao qual nós estamos compartilhando a mensagem do Senhor. Pelas pessoas que nós amamos e queremos que estejam na presença do Senhor. Mas só cabe a mim e a você levar essa mensagem àquelas pessoas, irmãos. Que Deus toque em nossas mentes, que Deus toque em nossos corações e venhamos fazer o trabalho do Pai. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez e agradecer. Pai Santo e Eterno, obrigado, Pai, pela essa maravilhosa bênção que nos concedeu, de mais uma vez estudar a Tua lição. E abençoa aqueles irmãos que participaram, Senhor, também aqueles que nos ouviram, que eles possam ser cheios do Espírito Santo e melhor ter o desejo de fazer a Tua santa vontade. Dai a Tua direção, não que sejamos merecedores, mas que Te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, até a próxima oportunidade.